Meus irmãos, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o servo de Deus, Bispo Tiago, e eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Essa palavra se encontra em Salmo capítulo 3, é um devocional hoje que eu vou estar transmitindo para a amada Igreja de Cristo. Quem que é a Igreja de Cristo? É você que está vendo esse vídeo. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Salmo capítulo 3 fala assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém? Irmãos, temos vivido momentos difíceis no mundo. Temos vivido momentos aos quais nós temos visto muitas pessoas se levantando, principalmente quando você faz a verdadeira obra de Deus. Quando você é um artista, quando você gosta de contracenar no púlpito, no altar, quando você é uma pessoa ao qual quer agradar o povo e agradar principalmente os líderes, aí você é bem visto, é bem quisto pelas pessoas. Mas quando você começa a se levantar com uma palavra rema, uma palavra verdadeira, e falando a verdade contra o pecado, as pessoas se levantam contra você. Aqui nesta palavra nós vemos o salmista dizendo que tem multiplicado os seus adversários. Sabe o que é multiplicar? É que ele tinha alguns adversários e agora ele tem muitos adversários. Os adversários se multiplicaram muito. Devido ao quê? Devido à verdade. A verdade dói. Quando você está crescendo, aqui o salmista estava crescendo. E quando o salmista estava crescendo, Davi estava crescendo. O que acontece? Os adversários se multiplicam. O que eu quero deixar para você nesta manhã, meu querido irmão, minha querida irmã, não tema o adversário. Porque quando você está crescendo na graça, no conhecimento, quando você recebe uma unção de Deus, quando você tem uma visão de Deus para algo, os adversários se multiplicam. A luta vem, a dificuldade financeira vem, a dificuldade espiritual vem. Por quê? Porque você está crescendo e os adversários se multiplicam porque o inimigo não quer ver você com a vitória. O inimigo não quer ver você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Mas aqui o salmista nos conforta dizendo aqui no versículo 3: mas tu, Senhor, és um escudo para mim. A minha glória é o que exalta a minha cabeça. Ele fala que o Senhor é o escudo dele e que exalta a cabeça dele. Eu quero dizer para você, irmão, se você tem passado um momento de aflição, um momento de perseguição, eu quero dizer que quem vai te exaltar é Deus. Quem vai te exaltar no meio da tua casa, no meio dos teus parentes, no meio das pessoas que você comunga, que você conhece, é Deus. Porque tem pessoas que se exaltam e começam a competir. Uma certa feita os discípulos de Cristo estavam competindo entre eles para ver quem era melhor. O Senhor chega naquele momento, coloca uma criança no meio deles e fala: se você quer ser o maior, seja como essa criança. Seja como essa criança, porque a criança é inocente, a criança não tem essa ambição de poder. E que temos visto até hoje no meio evangélico,
é uma ambição de poder, nenhum líder espiritual olhando para o outro líder e todos achando que são melhores que os outros. Eu vejo hoje pessoas que são pessoas que estão ministrando a palavra de Deus. Sabe o que elas fazem? Elas pregam onde elas vão ter status. Mas elas não vão para a rua pregar a palavra. Elas não vão nos becos, nas vielas. Elas não vão nas casas humildes pregar a palavra. Elas pregam a palavra aonde elas vão ter um benefício próprio. E o evangelho tem ficado podre no meio dessas pessoas. O evangelho não tem sido pregado de maneira verdadeira. E eu quero dizer para você que eu estou aqui como o salmista Davi, que ele fala aqui no versículo 5. Eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Irmãos, esses dias eu estava ali na minha igreja ministrando a palavra, eu saí na porta e eu pude contemplar. Não era a pessoa que estava ali fora, mas era o inimigo olhando com ódio para mim. Sabe por quê? Porque eu estou pregando a palavra de Deus. E quando você prega a palavra de Deus, você sim decreta a briga contra o inferno, contra os demônios. E os demônios se manifestam no olhar das pessoas. Até era uma pessoa evangélica. E ela olhou para mim com ódio, tipo, não aceitando o que Deus estava fazendo na minha vida. E isso vai acontecer com você, pessoas do meio evangélico vão olhar para você com ódio, sabe por quê? Porque Deus está trabalhando na sua vida. Mas sabe o que você faz quando acontecer isso? Faça como eu fiz, repreenda em nome de Jesus. Repreenda esse demônio que está no olhar dessa pessoa. Porque as pessoas não querem ver a sua felicidade, como não querem ver a minha felicidade, como não querem ver o meu ministério prosperar. Então repreende em nome de Jesus, porque a Bíblia fala aqui versículo 6, salmista Davi: não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Ele não teve medo, sabe por quê? Porque o Senhor era com ele. E eu não estou com medo, irmãos, de pessoas que se levantam contra mim, de líderes que se levantam contra mim, porque eu prego a legítima palavra, porque eu não cobro para pregar, porque de graça recebeste, de graça dai. Eu não estipulo o valor de oferta para os meus membros. Eles dão conforme o coração deles, sabe por quê? Porque é de graça. E os membros, eu falei, meus membros, é o modo de falar, porque os membros não são meus, é do Senhor Jesus. Eu não posso comprar e vender no templo, porque se eu compro e vendo, a igreja começa a virar um comércio. Eu não quero isso, por isso que eu não faço cantina na minha igreja. E assim nós vamos pegando a visão de Deus, a visão que nós estamos na igreja não para receber lucro, mas sim para receber almas. Temos sim que ter dinheiro para sustentar a obra, mas o dinheiro é voluntário. Você pede e é voluntário. Você não constrange, você pede. Amém? E aqui, versículo 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus, pois feristes os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor sobre o teu povo, seja a tua bênção. Deus vai quebrar a boca de quem está contra o teu ministério, porque você tem gerado frutos para a obra de Deus. Então as pessoas que se levantam contra você, deixa na mão de Deus, porque Ele vai quebrar a boca dessa pessoa. Ele vai mostrar que Ele é Deus na tua vida, e essa pessoa assim vai ter um tratamento espiritual e vai servir um Deus verdadeiro. Então, irmãos, vai sim se levantar inimigos contra o teu ministério, contra a tua vida. Vai sim se levantar pessoas que não acreditam em você. Falar, fulano de tal, agora está pregando a palavra. Fulano de tal, ontem estava na bebida, estava no bar, estava nas drogas. Irmão, não olhe porque as pessoas vão falar de você. Mas olhe para isso, a obra que Deus tem na tua vida. Tá bom? Deus te abençoe. O vídeo está ficando longo, então vou terminar por aqui. Que a graça de Deus seja sobre a tua vida neste sábado. E amanhã, grande culto na tempo de oração. E de manhã, na Associação dos Tenentes, vamos ter um grande trabalho missionário ali na associação. Vem com nós, drogas não. Tamo junto, Deus te abençoe e vamos para cima.